Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica de Excel. Eu sou o Edson. Nesse vídeo eu vou te mostrar como contar palavras em um intervalo aqui no Excel. Então veja o seguinte, vou te mostrar além disso como você faz para descobrir quantas vezes uma certa situação aparece em um intervalo de planilha, considerando isso daqui, ó. Eu tenho aqui vendas, nome e estado. Eu quero saber quantas vezes a Ana Maria tem venda pendente no estado do Espírito Santo. Então eu tenho uma base de dados aqui e através de uma função chamada conte.6 nós vamos identificar essa situação aqui. Eu posso utilizar a função conte.se para identificar somente uma palavra. Vou te mostrar também como fazer isso daqui. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like e aqui embaixo tem um link do melhor curso de Excel para te ajudar ainda mais. Então olha só, aqui na coluna A eu tenho o nome dos vendedores, na coluna B eu tenho o estado onde eles tentaram realizar vendas e aqui na coluna C eu tenho os status de vendas. Tenho duas situações, a venda pode estar concluída ou pendente em cada um desses estados, dependendo do vendedor. Eu quero analisar isso daqui, aqui do lado, eu quero saber quantas vezes o Alexandre aparece aqui nessa coluna, por exemplo. Eu separei, ó, os valores exclusivos, ou seja, aqui nessa coluna aparece somente uma vez o nome de todo mundo, de todos os vendedores. Aqui nessa coluna aparece somente uma vez os estados sem estarem repetidos. Então, para mim fazer isso é bem simples. Ó. Se eu quiser identificar os valores exclusivos sem repetir, eu vou clicar no primeiro estado, por exemplo, ó, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C para copiar, e aí eu vou colar aqui, Ctrl V, vou lá na guia dados, e aí eu venho aqui do lado direito em remover duplicadas. Pressiono OK, e olha só, ele trouxe somente os valores exclusivos referente à coluna B, onde tem vários estados repetidos, por exemplo aqui, ó, Minas Gerais, repete várias vezes. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. E aí vamos identificar, por exemplo, quantas vezes o nome da Ana Maria aparece aqui. Veja que eu tenho uma setinha aqui onde eu posso selecionar os nomes dos vendedores. Ó, Alexandre, Ana Maria, Abel e assim por diante. E é por esse motivo que eu criei esses valores exclusivos aqui. Porque para mim fazer essa validação de dados com essa seta, eu preciso ter os valores exclusivos. Então, por exemplo, para vendas, eu vou clicar aqui nessa célula, vou lá na guia dados, e aí eu vou escolher essa opção aqui, ó, validação de dados. Eu clico na seta, validação de dados, vou escolher lista, e nessa seta aqui, eu vou clicar e escolher o que está relacionado com vendas. Eu tenho vendas concluída e pendente. Então eu seleciono esses dois, pressiono Enter, OK, e aí eu vou ter essa setinha para escolher. O nome é a mesma coisa, ó. Você clica aqui na célula onde você quer escolher o nome, vai lá na guia dados, validação de dados, escolhe aqui lista, clica nessa seta, seleciona as células onde contém os nomes dos vendedores. E aí você pressiona OK e vai ter aqui os nomes. Mesma coisa você pode fazer com o estado. Então aqui embaixo eu quero contar quantas vezes o nome Abel aparece aqui nessa tabela. Então vamos lá, ó, igual conte.se intervalo. Vai pedir para mim um intervalo. E o intervalo onde os nomes se encontram é a coluna A. Então eu seleciono a coluna A, clicando lá em cima, ponto e vírgula, e olha aqui embaixo. Pede agora o critério desse intervalo, que é o nome que eu escolher aqui. Então eu clico na célula, fecho parênteses, o nome Abel aparece 10 vezes aqui nessa coluna A. Se eu mudar o nome nessa setinha, Ana Maria aparece 9 vezes, Alexandre 14 vezes, e a Júlia 11 vezes. Nós podemos utilizar a função conte.6, ela permite que nós utilizamos vários
critérios a mais para identificar aqui quantas vezes essa situação acontece aqui na planilha. Então vou digitar igual fonte.sys, intervalo critérios 1. Então eu vou analisar as vendas que se encontram aqui, só que agora eu vou clicar aqui, ó, na coluna C. Cliquei lá em cima, ponto e vírgula, critério 1 é a venda que eu escolhi aqui. Ponto e vírgula agora, intervalo 2, intervalo de critério 2. Quero analisar agora os nomes. Então eu vou lá na coluna de nomes, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz ali para vendas. Vou clicar lá em cima, ó, lá na coluna. Eu não posso selecionar agora os nomes dessa forma aqui, porque vai estar diferente da primeira vez que eu fiz. Então vou clicar na coluna, ponto e vírgula, critério 2 é o nome que eu escolher nessa célula. Ponto e vírgula, intervalo critérios 3. E a mesma coisa, eu quero analisar os estados agora. Então eu vou clicar na coluna de estado, ponto e vírgula, critério 3 vai ser o estado que eu escolhi aqui. Agora olha só, vou fechar o parênteses, pressionar Enter e vai me mostrar que a Júlia teve 0 vendas pendentes no estado do Espírito Santo. Se eu mudar o estado aqui para Minas Gerais, a Júlia continua com 0 vendas pendentes em Minas Gerais. Se eu mudar o estado para São Paulo, ela também tem 0 vendas pendentes no estado de São Paulo. Se eu mudar para pendente e concluída, ela continua com 0 vendas concluídas no estado de São Paulo. Posso mudar para Minas Gerais e para o Espírito Santo também. Mas eu posso escolher outro nome para analisar, ó. Ana Maria, Abel, Alexandre. O Alexandre já tem uma venda concluída no estado do Espírito Santo. Se eu mudar para Minas Gerais, ele tem 0 vendas concluídas no estado de Minas Gerais. Se eu posso mudar para pendente também e continuar analisando aqui. Bom, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu te vejo no próximo vídeo e até a próxima.